Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à série Desconexão Digital com Propósito. Uma série exclusivamente pensada para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, que é um cuidador, que é alguém que se preocupa com os cuidados digitais da sua criança, do seu adolescente. É uma série muito especial pensada para o mês de outubro, o mês da criança, o mês do educador e também o mês da prevenção mundial e combate ao bullying e ao cyberbullying. Portanto, outubro é um mês mais do que especial e nós temos aqui 14 episódios pensados para este mês, para que nós possamos juntos construir uma proteção digital para a sua criança, para o seu adolescente, para que eu possa compartilhar nesse espaço, nesses 14 vídeos, algumas técnicas, algumas ferramentas para trazer mais proteção, mais saúde, mais disposição e principalmente mais conexão e pertencimento familiar para a sua família, com o seu filho, enfim, para que você possa pensar aqui junto comigo e entender um pouco mais sobre o espaço digital e dessa forma possa se conectar com o seu filho por meio dessas técnicas que nós juntos vamos compartilhar por aqui. Então, desde já, compartilhe esse vídeo com um grupo de outros pais, outras mães, outras pessoas que se dedicam ao cuidado com crianças e adolescentes e que queiram entender mais sobre os cuidados digitais e principalmente para que a gente possa disseminar ainda mais essas informações poderosas a fim de que possamos destinar às nossas crianças e adolescentes os cuidados especiais que eles merecem. Afinal, é nosso dever proteger os direitos fundamentais dessas pessoas e é também um carinho dentro da família quando nós olhamos de forma diferenciada e agimos de forma verdadeiramente ativa e intencional pela proteção dessas pessoas que são tão especiais. Para mim, eu tenho certeza que para você também, ainda mais em relação ao seu filho. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e fiquem por aqui, compartilhem, comentem, deixem os seus comentários, deixem suas sugestões, dúvidas, que se não for no vídeo, nós vamos trocando ideias por aqui e vai ser uma alegria estar mais perto de vocês de alguma forma. Essa nossa série de 14 episódios sobre desconexão digital com propósito, ela se destina a entendermos mais sobre o espaço digital, ela se destina a trazer algumas ferramentas de reconexão com o seu filho e ela também se destina a que você possa ter mais informações sobre o que significa exatamente esse espaço digital. Nós falamos, e eu como faço formações dentro de escolas, e tenho muito contato com alunos, acaba que tenho essa oportunidade de ouvir deles o que eles consideram perigos digitais. E normalmente o que eles consideram perigos digitais são assuntos que todos nós entendemos como espaços que exigem a nossa maior atenção, como, por exemplo, jogos virtuais, possibilidade de hackeamento, todas essas questões envolvendo dados pessoais e dados bancários, e eles entendem e sabem isso como algo perigoso. Mas existem outras questões e que fazem parte do nosso dia a dia e onde nós todos estamos imersos e expostos a esses perigos e que muitas vezes nós não refletimos sobre eles. E é exatamente nesses pontos que eu quero tocar aqui. Aquilo que não é tão falado, mas aquilo que é o nosso dia a dia e que nos expõe de uma forma muito sutil, mas que a longo prazo pode trazer muitos prejuízos para nós e principalmente para crianças e adolescentes, para o seu filho, exatamente. Essa pessoa que está nesse momento numa fase de desenvolvimento e que precisa de um cuidado especial e principalmente de um reforço nessa relação social em família e na escola para que ele possa se desenvolver de forma saudável. Mas para isso a gente precisa de menos tempo de telas e mais tempo de conexão. Conexão com a família, conexão com os amigos, conexão na escola, conexão com o próprio desenvolvimento cognitivo, tempo de estudo, tempo de leitura, tempo de exercício, tempo de brincadeira, tempo livre, onde a gente tenha
menos acesso a telas. Então é exatamente por aí que nós vamos caminhar ao longo desses 14 episódios que começam hoje, no dia 2 de outubro, aqui no canal da CGA Educação Digital, uma plataforma de educação digital exatamente voltada para o comportamento digital das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, feitas todas essas considerações iniciais, eu já começo pelo nosso primeiro tema de hoje. E o primeiro tema de hoje é exatamente um recado muito carinhoso para você que é pai, para você que é mãe. E eu já começo com a seguinte frase, destinada exatamente a você. Desconecte-se das telas e conecte-se ao seu filho. Por quê? O ponto principal da desconexão começa por nós, adultos, por nós, família, por nós que somos pais e mães, exemplos na nossa família e principalmente sabemos, né, que as nossas crianças e os nossos adolescentes aprendem muito mais vendo aquilo que nós fazemos do que tentando assimilar aquilo que nós dizemos para que eles façam. Então, quando a gente se lembra disso que é tão milenar, né, e que nós já falamos tanto sobre isso e que tantos profissionais da pedagogia, da psicologia chamam atenção para esse aspecto, mas isso vale também para o ambiente digital. Quanto mais conectados nós estamos, mais as nossas crianças e adolescentes buscam a conexão como uma forma de pertencimento. Por que então eu chamo atenção para essa frase? Nós precisamos trabalhar nas nossas crianças e adolescentes experiências de pertencimento. E para isso nós precisamos reservar um momento no nosso dia ou um momento na nossa semana em que, me apropriando aqui dos termos da Constituição Federal, as nossas crianças e adolescentes sejam verdadeiramente a nossa absoluta prioridade. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Ser absoluta prioridade é exatamente um momento de conexão, é um momento de diálogo, é um momento de interação, olhos nos olhos, diálogo, construção de narrativas, de perguntar e ouvir verdadeiramente a resposta do nosso filho, da nossa criança, do nosso adolescente sobre o seu dia. E aqui eu abro já um parêntese. Ter essa oportunidade de ouvir a narrativa que a sua criança, que o seu adolescente constrói sobre o dia na escola, sobre as experiências que ele teve, sobre as trocas que ele tem e que ele estabelece, é uma excelente oportunidade de deixá-lo construir, o que também estimula a linguagem que nós estamos perdendo, né? Nós estamos em meio à conexão, hiperconexão digital, e a gente acaba até mesmo, às vezes até com alguma dificuldade de escrita, por tanto abreviar na comunicação digital, ou ter que ser sucinto para que ela chegue ao destinatário, enfim. Então, deixar que ele construa essa narrativa é também uma experiência de linguagem e pertencimento, de comunicação. Mas, sobretudo, é um momento em que nós temos a oportunidade de ouvir a história, a narrativa por meio das lentes, por meio dos olhos deles. O que isso significa? Isso significa que a gente tem a experiência e a oportunidade de deixá-lo construir aquela história e que às vezes ali vão conter nuances que vão nos chamar a atenção sobre como ele está se relacionando na escola, como ele está em relação à própria turma dentro da escola, educadores, como ele se sente nessas relações, como ele se percebe sendo aceito ou não por esses grupos, enfim. É uma rica oportunidade de entender, sob a ótica do seu filho, como ele se sente nos espaços de relacionamento social. E até mesmo em relação a redes sociais. Mas o que é de extrema importância é que nesse momento não hajam telas. Ou seja, nesse momento a gente deixa de lado qualquer acesso, ainda que seja como uma forma de troca, de interação. É preciso haver aquele momento de desconexão total. E a gente vê e inúmeras vezes sabe que telefones, que computadores, que tablets acabam vindo muitas vezes para a mesa, para o momento de refeição em família.
E às vezes o pai ou a mãe trabalham e até precisam estar conectados para saber, e enfim, para cumprir agendas. Mas é necessário conseguir estabelecer uma refeição ao dia, ou se não for possível uma refeição ao dia, uma refeição na semana, em que não haja qualquer forma de conexão digital e desconexão familiar, né? Para que a gente possa pensar em possibilidades de troca que não haja conexão com telas, apenas a conexão do amor, do coração, da família e do pertencimento. E aqui também é de nós pensarmos, quando nós trazemos o nosso próprio dispositivo para a mesa, para o momento de refeição em família, seja um tablet, seja um smartphone, a gente também acaba se perdendo naquelas notificações e se distraindo com as notificações, e ao nós darmos esse passo, ao nós darmos essa pequena olhada, né, para aquela notificação que pisca, isso já emite um comando, isso já emite um recado para uma criança, para um adolescente, no sentido de que há algo mais importante do que ele, e também no sentido de que se o pai se desconecta desse olhar e se conecta a uma tela, a criança vai buscar também um outro espaço de pertencimento, porque ela sente que ali ela não pertenceu, ali ela não é a prioridade, ali ela não está recebendo a atenção que ela imaginou, que ela gostaria. E aí ela vai buscar um outro espaço. Lembrem-se de que espaços não ficam vazios. Não existem lacunas, não existem espaços vazios. Sempre alguém vai preencher esse espaço que você deixar vazio na vida do seu filho. Se você não influenciá-lo, ele vai buscar a influência em outro espaço, seja dentro da escola, seja com outro adulto de confiança, ou até mesmo um adulto que não seja de confiança, no espaço digital, enfim, alguém fará esse papel. Então lembre-se disso. Lembre-se que a gente emite pequenos recados e que tudo isso significa. Nós vamos falar muito mais sobre isso aqui ao longo desses vídeos, mas esse já era o primeiro recado inicial que eu gostaria de dar já nesse dia 2 de outubro, nesse mês tão importante, que é o mês da criança, o mês do educador e o mês da prevenção mundial ao bullying e ao cyberbullying. Mas eu não quero encerrar esse vídeo dessa forma. E um formato que nós vamos trabalhar aqui é: todo vídeo vai encerrar com uma decisão sua, com uma pequena decisão diária que você possa implementar ou que você possa implementar na sua família ao longo da semana, mas que tem a ver com esse nosso conteúdo aqui. Então, recapitulando, o que nós falamos foi sobre a importância do pertencimento, não deixar espaços vazios e lembrar que sempre alguém vai preencher esse espaço em branco. Quando nós então trazemos um telefone para a tela e isso faz parte do nosso dia a dia, a gente emite um recado para os nossos filhos de que ali não há importância, ali não há pertencimento. Então lembrem-se disso e pensem aqui comigo, e se possível deixem aqui nos comentários que decisões você toma ao entender essa realidade, ao trazer consciência sobre essa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, sobre a importância de pertencimento e de desconexão das telas, que esse é um movimento nosso para que haja conexão familiar. Tome hoje uma decisão, implemente hoje uma pequena ação na sua família, para que você possa começar a sentir os resultados. Quando você fizer esse movimento de forma reflexiva, certamente o seu filho também fará. Lembre-se disso, tome uma pequena decisão. Deixa aqui nos comentários ou põe na sua agenda e implemente, não apenas decidir, mas implementar uma ação sobre essa decisão. Eu tenho certeza que com pequenas ações ao longo desses 14 episódios, eu vou ouvir muitos relatos positivos na sua família de reconexão e pertencimento familiar. O meu beijo muito carinhoso. Nós nos vemos na próxima quarta-feira por aqui também às 19 horas para nós falarmos muito mais aqui na nossa série Desconexão Digital com Propósito. Um beijo e até lá!